Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de estudar teologia e também de notícias do mundo evangélico, inscreva-se no nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a confissão positiva, uma prática herética pulverizada na igreja brasileira que, como quase tudo da teologia brasileira, foi importado lá dos Estados Unidos e encontrou um solo fértil para se multiplicar por aqui. Talvez esse seja o vídeo que mais demandou tempo de pesquisa. E obviamente eu não vou colocar tudo o que eu encontrei nas pesquisas, porque aí o vídeo teria mais de 2 horas de duração. Então esse vídeo aqui terá apenas os fatos indispensáveis para que você entenda um pouco mais sobre essa maldita heresia. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da confissão positiva é que ela é uma teologia do camaleão. O que eu quero dizer com isso é que quando as pessoas começam a acordar para o absurdo que ela promove, ela muda de nome e se adapta aos novos tempos. É por isso que em várias igrejas que aderem à confissão positiva, eles fazem questão de dar um outro nome para essa prática. Mas não se engane, é a velha heresia de sempre. Talvez você já tenha ouvido da confissão positiva, mas por um outro nome, como por exemplo Movimento Palavra de Fé, ou então Prática de Orar e Declarar as Escrituras, ou mais recentemente ela tem sido chamada de Confessar a Palavra. O mais intrigante é que quando o movimento muda de nome, normalmente esse novo movimento irá criticar o antigo movimento. É por isso que você vai ver pastores ensinando a confessar a palavra, mas fazendo críticas à confissão positiva. O que eles querem com isso é se distanciarem desse nome, confissão positiva, para dar a entender que são coisas totalmente diferentes, quando na verdade, na prática, é tudo a mesma coisa. Como eu disse, para que o vídeo não fique assustadoramente grande e as pessoas desistam de assistir, eu vou dividir esse tema, confissão positiva, em 2 ou 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou trazer o seguinte: onde, como e quem foi o pioneiro da confissão positiva. Também vou falar sobre, historicamente, quem foram seus principais proponentes e também vou falar um pouquinho a respeito dos seus divulgadores e defensores ainda hoje. Para os próximos vídeos, eu vou tratar dos seguintes assuntos: a confissão positiva no Brasil, os ensinos da confissão positiva e uma resposta bíblica a esses ensinos. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Vamos começar pelo início. Quem foi o criador da confissão positiva? Ou pelo menos, quem é considerado o criador da confissão positiva? A origem dessa prática nos remete ao pastor norte-americano Esek William Kenyon, que nasceu em 1867 e morreu em 1948. Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar de Esek Kenyon. Ele se converteu aos 17 anos na igreja metodista e aos 19 anos ele já pregava lá nessa igreja. Uma curiosidade interessante a respeito de Esek Kenyon e a sua esposa é que eles trabalharam com o conhecido missionário Adoniram Judson. O Adoniram Judson foi o primeiro missionário norte-americano a ser enviado para a Birmânia, para pregar o evangelho lá na Birmânia. E o Adoniram tinha um ministério bem conhecido por sua ênfase no recebimento do Espírito Santo como forma de se apropriar da fé. E isso, obviamente, influenciou bastante Esek William Kenyon. A teologia de Esek começou a ter como ensinamento principal o poder do nome de Jesus. E grave isso: toda teologia da confissão positiva sempre vai ter uma ênfase exagerada no poder do nome de Jesus de maneira equivocada, que eu vou explicar ainda nesse vídeo. Então, para Esek Kenyon, o nome de Jesus teria o poder de mudar situações, criar novas realidades, curar enfermidades e resolver quaisquer circunstâncias que o cristão desejasse. E você olhando a priori para essas afirmações, você vai concordar. Afinal de contas, quem é que não acredita que o nome de Jesus tem poder até mesmo para ressuscitar os mortos? E não existe coisa mais definitiva e irreversível do que a morte. Porém, a forma como o Esek Kenyon ensinava esse poder do nome de Jesus, ela está mais semelhante às palavras mágicas como abracadabra, alakazam e simsalabim que a gente encontra nos filmes e desenhos de fantasia. A ideia central é que o cristão poderia utilizar o nome de Jesus para resolver magicamente todos os seus problemas. Vamos ver algumas das obras publicadas aqui no Brasil desse pastor. A primeira delas nós temos o maravilhoso nome de Jesus, que ensina autoridade, direitos, privilégios e como os crentes devem usar o nome de Jesus. Lembre-se, olha só, usar o nome de Jesus. Nós vamos usar o nome de Jesus para conseguir as coisas que nós queremos.
Essa é a ideia central do livro. Um segundo livro publicado aqui no Brasil é Jesus, aquele que cura, princípios e orientações do que você deve cumprir para andar em saúde. Mais uma vez, utilizar o nome de Jesus para ter saúde. E por fim, Aliança de Sangue, uma obra que te ensina como tomar posse do poder, das vitórias e dos milagres que existem na ceia do Senhor. Traduzindo, cristianismo é apenas uma ferramenta para eu conseguir aquilo que eu desejo. Mas apesar de Essek Kenyon ser o pioneiro na prática da confissão positiva, a sua influência aqui no Brasil e mesmo lá nos Estados Unidos é bem pequena. Quem realmente difundiu essa terrível prática no mundo foi o sucessor de Essek Kenyon. E esse sucessor, ele é bem conhecido aqui no Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar ou até mesmo lido uma obra desse sucessor. E eu estou falando de Kenneth Irving Reagan, ou Kenneth Reagan, que nasceu em 1917 e faleceu em 2003. Kenneth Reagan foi muito influenciado pelos ensinos de Essek e é considerado seu principal sucessor nessa prática tão nefasta. E foi através do chamado Movimento Palavra de Fé que Reagan difundiu a prática da confissão positiva para todo mundo, inclusive aqui no Brasil. E aqui ele encontrou importantes discípulos. Quando nós falarmos da confissão positiva aqui no Brasil, eu vou trazer o nome desses importantes discípulos de Kenneth Reagan. É importante ressaltar que a teologia de Kenneth Reagan foi baseada nos ensinos de Essek, mas contou com uma outra circunstância que iria fortalecer exponencialmente a sua crença na confissão positiva. E qual foi essa outra circunstância? A experiência pessoal. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar um negócio. Lendo vários livros de pastores que pregam práticas estranhas ao evangelho, eu cheguei à conclusão que quando o diabo quer introduzir uma heresia na igreja, ele dá uma surpreendente experiência pessoal para uma determinada pessoa que tenha a habilidade de disseminar essa experiência sem se preocupar com o que a Bíblia diz. A pessoa não interpreta mais a sua experiência à luz das Escrituras, mas começa a interpretar as Escrituras à luz da sua própria experiência. E aí pronto, temos uma nova heresia formada. Mas aí, qual foi essa experiência surpreendente que Kenneth Reagan teve? Bem, quando ele era adolescente, ele descobriu que tinha um defeito cardíaco congênito que o deixava tão debilitado que ele tinha que passar a maior parte do tempo deitado em sua cama. Em um determinado dia, ele alega ter sido visitado por Jesus, que o ensinou a se apropriar do milagre através da confissão de cura. Após passar algum tempo confessando que estava curado e não ver nenhuma melhora, ele então entendeu que não bastava confessar, ele tinha que agir como se já estivesse curado. Assim, ele se levantou da cama e começou a agir como se já estivesse curado. E, alakazam, Reagan descobriu o segredo para a cura de todas as enfermidades: agir como se você já estivesse curado. A partir daí, ele começou a procurar nas Escrituras os textos que sustentariam o seu ensino. Afinal, se aconteceu dessa forma com ele, por que não com todos os demais cristãos? Não se fala por aí que Deus não tem filhos prediletos? E aí, como eu disse, a fórmula perfeita para uma heresia: uma experiência pessoal que norteia a sua leitura das Escrituras. Veja como isso se aplica inclusive aqui nos comentários do canal. Quando eu falo sobre determinadas práticas não bíblicas, as pessoas não tentam me contradizer com algum argumento bíblico contrário. Não, elas apenas dizem: olha, eu pratico isso e nunca me senti tão bem. Ou então elas vão dizer: minha experiência com Deus foi transformada por esse pregador ou por essa prática. O que de fato elas estão querendo dizer é o seguinte: não importa o que a Bíblia diz, importa a minha experiência subjetiva. Importa que isso me faz bem. E se isso me faz bem, ora, só pode vir da parte de Deus. Mesmo que aquela crença ou aquela prática seja claramente contrária à palavra de Deus, a pessoa simplesmente dirá que para entender aquilo você precisa ter olhos espirituais, ou você precisa ter uma unção especial, ou você precisa ter revelação da palavra. Vai inventar qualquer coisa mística para continuar praticando o que a palavra de Deus diz que você não deveria praticar. Muito bem, continuando. Lá em 1937, Reagan se tornaria pastor, como diz o Mendes, da Santa Igreja Assembleia de Deus, onde ele permaneceria durante 9 anos, mas foi forçado a sair por causa das suas práticas e dos seus ensinos. Foi nesse momento que Kenneth Reagan ganhou um importante reforço na disseminação da confissão positiva, mas agora com uma pegada mais voltada para as questões financeiras. E quem é esse reforço? O queridinho de Silas Malafaia, pastor Morris Cerullo. Sim, você pode ver que Silas Malafaia
trouxe esse pastor várias vezes aqui no Brasil e indica esse pastor como se fosse o grande mentor dele. Lembra quando eu disse que eles vão pegando as heresias anteriores, requentando, dando uma nova roupagem e implementando como se fosse uma coisa totalmente nova? Então, o pastor Morris Cerullo nega que teve qualquer influência de Kenneth Hagin, assim como Kenneth Hagin nega que teve qualquer influência de Essek Kenyon. Isso acontece porque as heresias não possuem a base imutável da palavra de Deus. Então, elas não podem ou não possuem o poder de permanecer eternamente. Assim, elas precisam ser constantemente modificadas e atualizadas para continuar enganando as pessoas. Muito bem, para a disseminação desse ensino maligno, Kenneth Hagin criou os chamados Centros de Treinamento Bíblico Rema, que se espalharam pelo mundo e, é claro, chegou aqui no Brasil. Alguns teólogos, inclusive, acreditam que foi desses centros de treinamento que também se originou uma outra heresia. Sabe aquela falácia que fala que, não, você está apenas apegado à palavra logos, você precisa ter o rema de Deus, a revelação de Deus? Pois é, isso não possui nenhuma base bíblica. Se você pegar a palavra logos, fazer um estudo dela nas escrituras e a palavra rema, você vai ver que não possui nenhuma base bíblica para fazer essa diferenciação. Mas então vamos ver quais foram as principais obras de Kenneth Hagin que influenciaram aqui na teologia brasileira. A primeira delas, A Autoridade do Crente. Depois nós temos Como Liberar Sua Fé. Temos também Crie o Mundo que Você Quer Ver, que para mim mais parece um título de livro da nova era. Temos também Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, Chaves Bíblicas para a Cura e, por último, O Nome de Jesus. Lembra? Sempre vai ter o nome de Jesus. Você consegue enxergar que não existe aqui um único livro preocupado com santidade pessoal, pregação fiel do Evangelho, ou mesmo como nós podemos glorificar a Deus diante do sofrimento? Pois é, você não vai encontrar isso na Confissão Positiva. Muito bem, Kenneth Hagin morreu em 2003, mas mesmo antes de sua morte, outros pastores assumiram sua herética missão na propagação da Confissão Positiva, quase todos bem conhecidos e lidos aqui no Brasil. Eu acho que eu consegui demonstrar que Kenneth Hagin foi o principal responsável por disseminar a teologia da Confissão Positiva criada lá pelo Essek Kenyon. A ênfase de Kenneth Hagin estava em milagres, curas, sinais, porém com o passar do tempo ele percebeu que ele teria que migrar um pouquinho na onda da prosperidade financeira, pois as pessoas não queriam apenas estar curadas, elas também queriam uma vida bem confortável. E lembre-se o contexto de Kenneth Hagin. É lá nos Estados Unidos, onde o sonho americano influencia praticamente tudo que é produzido por ali, inclusive a teologia. Entretanto, foram os sucessores de Kenneth Hagin que transformaram a Confissão Positiva, que tinha ênfase na vida saudável e na operação de milagres, para uma confissão positiva onde o principal objetivo é a prosperidade financeira. E quem são esses maravilhosos sucessores de Kenneth Hagin? Ah, você conhece. Joyce Meyer, T.D. Jakes e principalmente o queridinho aqui no Brasil, Benny Hinn. Benny Hinn nasceu em 1952 em Israel e logo depois da famosa Guerra dos 6 Dias, que aconteceu lá em 1967, mudou-se para o Canadá. Na adolescência, ele se converteu ao pentecostalismo, tendo uma forte influência de Kathryn Kuhlman, eu não sei se é assim que fala o nome, vocês já estão acostumados aqui no canal. Uma evangelista pentecostal norte-americana que, assim como o pioneiro da Confissão Positiva, o Essek Kenyon, possuía um ministério focado nas operações miraculosas do Espírito Santo. Em 1983, Benny Hinn mudou-se para a Flórida, nos Estados Unidos, onde fundou o Centro Cristão de Orlando, com o objetivo de transmitir os seus cultos, que eram basicamente direcionados a curas e milagres. Já na década de 90, ele criou um programa diário que divulgava as suas já tão famosas cruzadas de milagres. Basta você assistir qualquer uma dessas cruzadas para você ter certeza que aquilo que é praticado ali é fundamentalmente baseado na teologia de Kenneth Hagin, mesmo que o Benny Hinn de vez em quando negue isso. Assim, seguindo a teologia de seus antecessores, Benny Hinn aprofundou sua ênfase na confissão positiva, mas incorporou outras doutrinas e práticas, principalmente através do seu best-seller Bom Dia Espírito Santo, que inclusive tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar lá embaixo o link para você ver. Muito bem, quais são as principais obras do Benny Hinn que são divulgadas aqui no Brasil? O Bom Dia Espírito Santo, que é a principal delas. Depois nós temos uma espécie de continuação, que é o Bem-vindo Espírito Santo. E por último nós temos a unção, o milagre da cura, este é o dia do seu milagre. E mais uma vez,
os nomes de Deus. Mudou um pouquinho ali, mas sempre tem uma ênfase no poder místico do nome de Deus ou do nome de Jesus. E veja bem, assim como na Igreja Católica existe a sucessão papal, na confissão positiva também nós temos ali as sucessões. Você viu o E.C. Kenyon, Kenneth Reagan, depois ali Morris Cerullo e aí chegamos em Benny Hinn. Benny Hinn também teve o seu auge, mas como toda heresia, ele perdeu espaço para as novas vertentes, aquelas atualizações. Quem assumiu seu lugar, dando nova roupagem e atualização a essa prática, foi Reinhard Bonk, outro conhecido e muito lido aqui no Brasil, infelizmente. Hoje, a prática da confissão positiva está tão disseminada e pulverizada que parece, ao meu ver, com os defensores do feminismo. Você já viu quando você vai conversar com uma feminista e aí você fala alguma coisa e ela fala, não, esse não é o tipo de feminismo que eu sigo, então nós nunca acertamos qual é o tipo de feminismo. Pois bem, na confissão positiva acontece a mesma coisa. Quando você começa a questionar a respeito da prática da confissão positiva de uma determinada igreja, ela vai dizer exatamente isso. Não, não é assim que eu acredito. Não, não é desse jeito. Não, para mim o confessar a palavra, não, para mim o declarar, decretar, esse tipo de coisa, tem uma outra vertente. Não é desse tipo que você está falando. Ou seja, você nunca sabe com qual tipo da confissão positiva você está lidando. Nós temos uma gama de confissões positivas espalhadas por aí, que vão desde práticas aparentemente mais espirituais, do tipo ali de Joseph Prince, confesse que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E veja, nessa frase não tem problema nenhum, mas o problema está em como ele acredita e o que essa frase vai criar em você, ou qual a consequência de você confessar essa frase. Aí é que está o problema. Mas, além desse tipo, nós temos uma outra que é o confessar a palavra, que são aqueles que ensinam que você deve declarar, decretar e determinar o que Deus tem que fazer por você. E aí nós chegamos até mesmo às práticas mais mesquinhas, como as de Joel Osteen, que basicamente prega um cristianismo que, obrigatoriamente, deve levar a pessoa a ter uma vida de saúde, sucesso, fama, dinheiro e felicidade. Esta é, basicamente, a história do nascimento e desenvolvimento da confissão positiva nos Estados Unidos, onde ela teve origem. No próximo domingo eu quero trazer para vocês a história da confissão positiva aqui no Brasil. Quem são os seus fundadores por aqui, o que eles têm em comum, como ela se desenvolveu em terras tupiniquins e tornou-se a principal ferramenta para atrair pessoas das igrejas neopentecostais. Você não perde por esperar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se lá embaixo. Não saia sem deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso vídeo a ir um pouco mais longe. E se você puder, torne-se membro e participe dos sorteios toda segunda-feira aqui do canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.